Antes da publicação do Capital, o Marx já vai ter publicado alguns outros trabalhos nos quais as mulheres aparecem em uma visão até privilegiada sobre a sua condição, no sentido de propor, de fato, a necessidade de uma maior igualdade delas em relação aos homens. Na ideologia alemã, por exemplo, o Marx aborda a questão da escravidão da mulher no âmbito doméstico, como nessa esfera os homens acabam se apropriando dos trabalhos das mulheres. Nos manuscritos econômicos e filosóficos de 1884, ele acaba recuperando a ideia do Fourier e vai defender a noção de que a relação entre homens e mulheres se torna uma medida da forma como as sociedades são capazes de humanizar a natureza e, portanto, de transformar essas relações apoiadas estritamente nas diferenças biológicas e sexuais. E, por fim, no Manifesto Comunista, o Marx associa a posição da mulher na família burguesa e, especialmente, a interpretação de que nessa família as mulheres acabam sendo tomadas como propriedade privada dos maridos. Obviamente, esse olhar vai trazer uma contribuição de Marx ao pensamento feminista, mas no âmbito da economia, o que mais interessa para saber exatamente qual que era a interpretação da mulher na sociedade econômica vai se dar através da publicação do Capital. E aí, nesse ponto, o Marx acaba tendo uma similaridade com os autores da economia clássica. Isso porque nós identificaremos que, embora ele dê uma maior ênfase para as mulheres no mercado de trabalho, quando a gente trata de uma análise mais ampla que associa o público do privado, ele não interpreta o trabalho doméstico como historicamente determinado. Pelo contrário, ele vai acabar associando esse trabalho doméstico como uma força natural e como uma vocação feminina, sem criticá-lo em sua essência. Daí que, quando ele for abordar a questão da divisão do trabalho, e obviamente passar pela divisão sexual do trabalho, essa divisão também acaba se ancorando em elementos naturais, elementos dados, que são apoiados em bases estritamente biológicas e que tem como referência o sexo ou a idade dos indivíduos numa determinada família e numa determinada comunidade. E ainda que muitas correntes atuais do feminismo tenham uma aderência com a discussão marxista, é interessante que o trabalho do Marx vai ser produto do seu tempo histórico. E aí a gente tem que observar que o Capital, especialmente, acaba, em alguma medida, condenando relações patriarcais, mas, por outro lado, também é resultado de um olhar de um homem sobre essa sociedade, portanto, a partir de um ponto de vista masculino, que tenta analisar essa sociedade a partir de alguns vieses, do homem que trabalha, do trabalhador industrial assalariado, que é o grande foco da sua discussão, e, portanto, desse trabalhador como sendo aquele que vai aspirar às grandes transformações da sociedade em busca da sua libertação dos seus grilhões, e justamente como decorrência disso e dos trabalhos subsequentes apoiados no trabalho de Marx, é que muitos estudiosos marxistas ainda interpretam a raça e o gênero como elementos à parte e principalmente como elementos culturais, não associados diretamente com as classes sociais. Então, mais especificamente com relação ao Capital, o que a gente pode destacar com ênfase nesse olhar que o Marx tem sobre a sociedade da época e sobre a economia da época e como as mulheres se inserem especificamente no Capital? A primeira coisa que a gente deve destacar é que a interpretação dele é focada num objetivo específico, qual seja a formação do trabalhador industrial assalariado. E dentro dessa lógica da formação do trabalhador assalariado, a gente está analisando principalmente a fábrica, a produção de mercadorias e o sistema que se dá apoiado no salário. Se esse é o grande contexto de análise marxista, as mulheres que entram no Capital serão aquelas interpretadas nesse contexto, portanto, proletárias, trabalhadoras assalariadas da grande indústria, e inclusive elas sendo analisadas naquela segunda metade do século XIX, portanto, justamente no período em que se começa a discutir mais ativamente a exclusão das mulheres dessas atividades produtivas. Mais especificamente com relação às mulheres, e nesse âmbito entram também as crianças, a análise do Marx é basicamente descritiva.
Então ele tenta mostrar qual que era de fato a real situação das mulheres e das crianças enquanto trabalhadoras das grandes fábricas. E para isso ele vai explorar basicamente a participação feminina em 2 capítulos. O capítulo 8, no qual ele trata da jornada de trabalho e explora muito a questão das grandes jornadas para as mulheres e crianças, da grande situação de pauperização dessas trabalhadoras, das condições de vida que elas tinham e, portanto, do contexto que elas viviam também, de estarem completamente inseridas no mercado de trabalho, sem grandes articulações familiares. E também no capítulo 13, quando ele fala da questão da maquinaria. O interessante é que quando ele trata dessas questões, ele também vai fazer alguns comentários moralistas sobre a participação da mulher nessa grande indústria. Por exemplo, ele vai dizer que o trabalho das fábricas degrada o caráter moral das mulheres, favorecendo um comportamento promíscuo, quando ele fala que as mulheres andavam quase nuas na fábrica pelo calor, pelas roupas que utilizavam, e além também de fazê-las descuidarem das obrigações maternais, porque acabavam se inserindo durante 14, 16 horas no espaço produtivo. O interessante é que muitas das feministas marxistas, que se utilizam em grande medida de alguns conceitos do Marx e também do seu método de análise histórico, acabam tentando justificar o porquê de Marx simplesmente ter colocado as mulheres nessa situação e interpretado elas nesse formato, sem realmente estabelecer uma articulação entre a esfera da produção e a esfera da reprodução. Dentro dessa discussão, uma das justificativas que parece em algum grau factível é de que o Marx vê as mulheres sob 2 óticas. Ou elas são proletárias e de fato estão inseridas ativamente na atividade produtiva e, portanto, não teriam basicamente tempo para as atividades familiares, para as atividades domésticas de uma forma geral. Não à toa, isso acabou preocupando, em alguma medida, os pensadores da época, justamente pela forma como a inserção ativa de homens e mulheres poderiam impactar, por exemplo, os índices de natalidade. E, por outro lado, a figura que ele tem é da mulher burguesa, a qual contaria com outras trabalhadoras para a realização dos seus afazeres domésticos, para a realização das suas atividades reprodutivas. Então, por essa interpretação, ser proletária ou ser mulher burguesa, realmente não haveria espaço para ele ter explorado as articulações entre a esfera produtiva e reprodutiva. Especificamente com relação a esse trabalho de reprodução, não há menção específica do Marx no Capital. O que ele fala é da ideia da reprodução simples. E a reprodução simples, basicamente, seria a noção de que a nossa capacidade de trabalhar, ela não é algo natural, ela precisa ser construída, ela precisa ser produzida. E ela seria produzida através da compra de bens. Portanto, o salário que o trabalhador ganha vai ser utilizado para a compra de outros bens que servem à sua subsistência, como, por exemplo, roupas, como, por exemplo, comida e moradia. É interessante que essa reprodução da força de trabalho, ela acaba sendo interpretada no âmbito do espaço produtivo, porque ele se reproduzindo através de mercadorias e bens de troca. Nenhum desses bens são pensados no âmbito doméstico, como resultado, portanto, de um trabalho de reprodução. Isso fica muito evidente com a sua frase de que o valor da força de trabalho é o valor dos meios de subsistência, e não do tempo que é alocado para a produção desses bens, e nem também daqueles bens que não são bens de troca, são apenas bens de uso produzidos por e para a família. Ou seja, na interpretação dele, é o próprio trabalhador que se reproduz. Em outras palavras, existiria uma autorreprodução da força de trabalho. Pela lógica da mais-valia, a análise do trabalho de reprodução implicaria que o Marx pudesse reconhecer que, na verdade, a extração de trabalho não pago é muito maior do que a que ele propõe. Porque, afinal de contas, esse trabalho não remunerado que os capitalistas acabam extraindo dos trabalhadores é muito maior do que aquele extraído dos próprios trabalhadores no momento em que eles estão se dedicando à atividade produtiva.
porque sempre isso incluiria o trabalho doméstico, realizado majoritariamente pelas mulheres, e mesmo que as mulheres acabam se inserindo no mercado de trabalho, ainda assim ele seria realizado. Então, mesmo que exista uma contração das atividades domésticas, elas existem. E seria essa existência dela, na interpretação mais atual do feminismo marxista, que garante, de fato, a reprodução do capital, e mais do que isso, garante, portanto, essa extração adicional de mais-valia que não é identificada pelo Marx no seu Capital. A menção a esse trabalho de reprodução vai ser dada por Marx apenas uma nota de rodapé, no qual ele está tratando da inserção do trabalho feminino. E dentro dessa lógica, ele vai colocar que muitas vezes as mulheres vão ter que realocar as suas atividades para outras pessoas quando elas se inserem no mercado de trabalho. Então, esse seria o básico do reconhecimento do trabalho de reprodução, que ele acaba associando e denominando por trabalho familiar. Essa seria, portanto, a única menção efetiva à noção da reprodução do trabalho quando associado às atividades que hoje são vistas como tradicionalmente feminizadas. E aí, se a mulher ela acaba sendo interpretada dentro da lógica do capitalismo e dentro das fábricas, o Marx acaba interpretando também que a indústria é um mal necessário, e um mal necessário que também é capaz de produzir a autonomia das mulheres. Por quê? Porque para ele o desenvolvimento da indústria, não exatamente a indústria na forma como ele estava analisando, mas o desenvolvimento dela seria capaz de promover uma maior igualdade entre homens e mulheres. Porque para ele a opressão feminina decorria justamente da exclusão das mulheres das relações capitalistas. E aí a inserção dessas mulheres e das crianças permitiria, de um lado, a maior independência delas em relação aos homens e, principalmente, a possibilidade de elas participarem da produção social. Aí, nesse caso, ele realmente bate o martelo dizendo que os trabalhos reprodutivos que hoje são considerados não eram parte da produção social, sendo parte da produção social apenas aqueles voltados para a esfera da produção. Nesse caso, fica óbvio que, embora haja o reconhecimento da possibilidade de a indústria, de fato, promover maior igualdade entre homens e mulheres, a emancipação feminina, de uma forma geral, não é observada como um centro da análise do capital e muito menos tendo uma importância primária na interpretação do Marx nesse trabalho específico. Essa questão da emancipação feminina como tendo uma importância secundária pode ser associada, por exemplo, ao trabalho do Engels, quando ele trata, na origem da família, da propriedade privada e do Estado, da concepção de que a desigualdade de gênero viria como resultado da propriedade privada e a subsequente separação entre trabalho produtivo e reprodutivo, de modo que a abolição da propriedade privada seria capaz de, ao incorporar as mulheres no sistema produtivo, promover também a igualdade entre homem e mulher. Nessa visão, a luta das mulheres seria interpretada como parte da luta do proletariado e dessa luta contra a sociedade de classes. E essa interpretação acaba se reforçando também no trabalho do Bebel, que vai produzir um livro que serve de inspiração para o movimento sindicalista e para o movimento socialista, que é A Mulher e o Socialismo. Nessa obra, o Bebel discute a ideia de que a opressão das mulheres tinha causas no sistema capitalista e, portanto, a emergência do socialismo colocaria isso à prova, gerando uma igualdade entre homens e mulheres, o que acaba servindo como base para o incentivo das mulheres participarem dos movimentos socialistas e reivindicarem também o fim dessa sociedade de classe. Obviamente, nessa lógica, acaba se convertendo na grande referência para a Segunda Internacional, e uma das mulheres feministas socialistas da época também vão acabar seguindo essa compreensão do Bebel e também associada ao Engels, que é a Clara Zetkin. A Simone de Beauvoir, já nos anos 60, vai fazer uma crítica marxista, porque ela vai dizer que o marxismo, de uma forma geral, categorizava a opressão das mulheres como sendo um resultado decorrente única e exclusivamente no âmbito econômico, não adentrando na relação entre homens e mulheres na sociedade, nas hierarquias decorrentes dessa relação separada entre homens e mulheres. Então,
Então, embora ela tenha uma leitura marxista profunda, ela também vai realizar essa crítica ao marxismo de uma forma geral.